A paz do Senhor, irmã Rosa, a paz, irmãos. Eu quero compartilhar um- uma reflexão da palavra, que é sobre a própria palavra, sobre a própria Bíblia. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Salmo 1, versos 1 e 2. Eu quero falar, ou melhor, pensar, refletir sobre a Bíblia e sobre a leitura da própria Bíblia, sobre a necessidade de lê-la, o porquê da necessidade de ler a Bíblia, só porque somos cristãos. É interessante que nesse verso, no verso 2, meditar dia e noite, essa palavra meditar, ela é utilizada na Antiga Aliança, no texto escrito em hebraico, em outras passagens, também para expressar o rosnado de um leão. É interessante, né? A mesma palavra ela é aplicada como meditar, em outras passagens com uma acepção de estudar, e em outras como rosnado de um leão. É completamente diferente. Se fosse meditar, estudar, pensar, falar, pregar, são coisas até talvez muito próximas. Agora, meditar, estudar e rosnado de um leão, aí é diferente. E eu fiquei pensando por que poderia ser em algumas. O hebraico é uma língua fascinante, ele esconde, né, muitos segredos. E são segredos até que os softwares, as aplicações da internet nos ajudam a descobrir. Não precisa ser especialista, não. Um pouquinho de tempo a gente vai descobrindo isso. Mas eu fiquei pensando o que poderia ser, e o que me veio à mente foi Apocalipse 5, que diz 5, verso 5: Então um dos 24 anciãos me disse: Não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Jesus é o leão da tribo de Judá. Será que quando nós lemos a Bíblia, o rosnado deste leão também está falando conosco? Olha, eu acho que sim. A Bíblia, a relação do cristão com a Bíblia, ela é completa. Tanto é que no passado, isso lá no começo da Idade Média, né? Ano 600 e pouco, a Idade Média estava começando, e o islamismo também. Os escritos do islamismo, o Corão, eles mencionam cristãos e judeus. Mencionam Jesus, o Alcorão menciona Jesus, menciona Maria, e menciona muitos cristãos e judeus, às vezes, né, não de uma maneira como nós gostaríamos que fosse. Mas ele tem, em vários versos, né, eles dividem os capítulos em suras, em português, né, sura, e numa delas está escrito assim: Ó seguidores do livro, por que vocês confundem o verdadeiro com o falso e ocultais a verdade enquanto vocês sabem? Os muçulmanos, eles se referiam a judeus e cristãos como o povo do livro, os adeptos do livro. Por quê? Porque o livro, a Bíblia, era a ligação
do cristão ser cristão, o motivo do cristão ser cristão. Era impossível dissociar um cristão da Bíblia. E hoje? Será que hoje nós seríamos chamados o povo do livro? Será? Será que hoje as pessoas poderiam nos distinguir? Olha, essa pessoa aí, ela ama a Bíblia, né? É isso que eu gostaria de refletir com algumas passagens da Bíblia, porque eu acho que não. Eu fiz no passado algumas compilações de pesquisas culturais e essas pesquisas diziam que, apesar da população, por exemplo, em Santo André, ser quase 30% na época dessa pesquisa de evangélicos, apenas 1,3% das pessoas. Então, se são 100 pessoas, você tem no mínimo 25, 30% de evangélicos. 1% disseram, 1,3%, que a Bíblia era um livro de leitura frequente. Ou seja, nem os evangélicos estão lendo a Bíblia. Essa pesquisa é de 2004, se eu não me engano. Então, a Bíblia no passado, até para o muçulmano, ele sabia que a Bíblia era um código de conduta do cristão. Agora, hoje, é interessante. As coisas mudam, chega a tecnologia, chega a diversão, não é? E às vezes as coisas ficam mais complicadas porque com muita diversão, muita diversão pode nos afastar do nosso foco. Paulo disse em Efésios 5, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. As pessoas até podem falar, mas você é contra a favor da televisão, contra a favor disso, daquilo. Eu sou contra o desperdício de tempo em situações que podem nos tirar do foco do reino. Se a televisão para a pessoa tira ele do foco e ele se dedica à televisão mais do que se dedica ao Senhor, é claro que não é uma boa coisa. E é interessante até mencionar essa questão dos muçulmanos, que os muçulmanos têm muito respeito pelo livro sagrado deles, o Corão. Eles beijam o livro antes, depois da leitura. E nós com a Bíblia, às vezes, os cristãos com a Bíblia, neste século passado, parece que muitas vezes não tem a mesma compostura, né? Às vezes a Bíblia ela começa a se tornar mais como um livro para se tirar a sorte do que como um livro onde o Senhor está falando conosco, né? Muitos cristãos têm contato com a Bíblia meio como um método da astrologia, as caixinhas de promessas, né? Não é meio astrologia. Então você tem uma coisinha com umas tirinhas com os versículos, aí você tira aquilo que vai ler no dia e que são promessas. E a pessoa tira e é mediante sorte. Eu não vou entrar no mérito do Urim e Tumim, que eu acho que é uma coisa completamente diferente que o sacerdote fazia, né? E também nem sei como é mesmo, não dá para saber no texto, mas para mim a caixinha, me desculpem os irmãos que gostam, mas para mim é sorte, é astrologia. Porque na caixinha de promessas só tem as promessas, só tem as bênçãos. E os deveres não estão lá. Será que tem uma caixinha, por exemplo, de deveres? Uma caixinha daquilo que a gente tem que fazer? Então você tira, por exemplo, uma tirinha e ela está escrito assim: sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro, né, 1. Ou, por exemplo, né, seria bom para muitos homens, para muitos irmãos, ele tira uma caixinha, uma tirinha que está escrito assim: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5:28.
né? E aí até nesse papelzinho já poderia vir um outro grudadinho dizendo: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Mateus, continuação, né? 5, 25, 5, 29 e 30. Não tem caixinha. Eu acho que não tem essa caixinha dos deveres, caixinha das obrigações, caixinha da santidade. Então, às vezes, a pessoa fala: vou ver o que o Senhor tem para mim. Mas é como bênção. E, aliás, as bênçãos, principalmente no Velho Testamento, estavam subordinadas a algumas condições. O povo tinha uma bênção e também receberia uma maldição se não cumprisse essa bênção. Então, hoje as pessoas pegam o Velho Testamento e o Novo e só querem a parte boa. Bom, e nós devemos mesmo ler a Bíblia? Bom, eu acho que sim. E eu vou apresentar 2 motivos. Tem muitos, claro, muitos outros, mas vamos começar dessa vez a falar em 2. Primeiro, o mais importante. Nós devemos ler a Bíblia, em primeiro lugar, para aprender a reconhecer a voz do Pai, a voz do Mestre, a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, nós lemos a Bíblia para reconhecer a voz de Jesus, reconhecer a voz do Senhor que está lá. E isso é um aprendizado. Esse aprendizado é como aquela criancinha que nasce, o bebezinho, e de tanto ficar com a mãe, quando a mãe chega perto e fala, essa criancinha já sabe que aquela é a voz da mãe dela. A criança aprendeu, ela não nasceu sabendo. Na realidade, ela ficou também a gestação inteira ouvindo aquela voz gostosa, né? Mas ela aprendeu também no ventre da mãe. João diz o seguinte no capítulo 10: Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. João diz, ele repete o que o Senhor disse para eles, para os discípulos, que Jesus tem uma voz que as ovelhas são obrigadas a reconhecer. Mas muitas vezes essas ovelhas são iludidas por outras vozes e acabam não sabendo distinguir a voz do Senhor. Quantas vezes nós não ficamos em dúvida, né? Pensando, será que foi o Senhor mesmo que disse algo para nós? A gente fica em dúvida. Nós estamos crescendo na palavra. Então, o que fazer? Aprender. Aprender a ouvir a voz do Senhor. E onde aprender? Quem vai nos ensinar? A própria Bíblia. Porque assim, quando a gente aprender, nós ouvirmos a voz do pastor Jesus, nós vamos saber que é Ele. E nós, como ovelhas, vamos segui-lo. Mas isso é um aprendizado, e como todo aprendizado, requer esforço e tempo. Não é de uma hora para outra e também não é fortuito, não é do nada que vai acontecer. E como aprender a ouvir a voz do Senhor? Né? Ouvir a voz do Senhor não é nato, já não nasce, não é porque o cara se converteu, a pessoa se converteu e batizou-se que agora ele já está ouvindo a voz do Senhor Jesus. Ele vai ter que saber distinguir essa voz. Agora, na Bíblia, tem pessoas que passaram por essa situação de aprendizado para ouvir a voz de Deus. Sabia? Vamos ver quem é? Vou ler a passagem. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli.
Naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente o Senhor chamou: Samuel! O menino respondeu: Estou aqui, e se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente. Samuel! Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: Meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: Vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Samuel teve um professor. Eli o ajudou a construir esse caminho do aprendizado para ouvir a voz do Senhor. E é a mesma coisa conosco. Nós vamos ter que aprender a ouvir. E isso é bom, porque tem que fazer parte do nosso próprio esforço. Não é que alguém vai ter que ficar traduzindo aquela voz toda a nossa vida cristã. Às vezes a pessoa tem um problema, ao invés de se dirigir diretamente ao Senhor, buscar na Bíblia a sua condução de vida, ela vai ter que perguntar o conselho para alguém dizer da parte de Deus. Não, nós podemos saber o que o Senhor tem para nós pela Bíblia. Eu vou contar a história de dois moços, porque eu acho que um desses moços conhecia, claro, o relato de Samuel, e ele aprendeu, com certeza, a ouvir a voz do Senhor. Aliás, nessa mesma passagem tem dois moços. Um sabia reconhecer de pronto a voz do Senhor. O outro, mesmo sendo um leitor fiel da Bíblia, não sabia reconhecer a voz do Senhor. Esse último, que não sabia reconhecer, provavelmente ele conhecia dezenas, talvez até centenas de passagens de cor, mas ele não sabia o mais importante, ele não sabia que a Bíblia é um livro que contém a voz de alguém que está falando e essa voz precisa ser ouvida. Diz Jeremias 29:13, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Onde é que nós estamos buscando ao Senhor? Na TV? Ok, pode estar lá, ele pode estar falando, ele fala todo o tempo. Mas o lugar dele falar é na Bíblia. É a Bíblia. Jesus disse, em Lucas 11, pois todos aqueles que pedem, recebem, todos aqueles que procuram, encontram, e para todos aqueles que batem, a porta é aberta. Então, se nós procurarmos o Senhor, vamos encontrar. Se nós fizermos esse esforço de irmos atrás, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero aprender a ouvir a tua voz, ele vai fazer isso, como está lá. Ele diz, a porta vai ser aberta, Lucas 11:10. É que as pessoas querem esse verso só para as bênçãos, né? A pedem, recebem. Ninguém quer pedir, digamos, me dá, quer dizer, claro que pede, né? Mas não é todo mundo que pede, Senhor, me dá santidade, me dá mudança de vida. A pessoa pede, eu quero bênção, quero a bênção material, quero casar, quero mudar de país, quero ficar rico, né? Ter bens para ajudar a igreja, para dar muito dízimo. Uma mudança de vida é real. Às vezes as pessoas acabam não pedindo para aprender a ouvir a voz do Senhor, para ele falar, que muitas vezes ele vai falar contra a nossa própria vontade, o desejo.
Às vezes as pessoas, às vezes nós mesmos não pedimos. Já pensou se Jesus aparece na nossa casa e bate a porta e nos chama e a gente não abre porque nós não sabemos que é o Senhor que está lá fora? Diz Apocalipse, né? Preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a minha porta, eu entrarei e juntos comeremos como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Apocalipse 3, 20 e 22. A gente tem que aprender o Senhor, a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz do Espírito. Mas quem é esse moço, né, que eu acho que aprendeu a ouvir a voz? Está lá em Atos 9. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Ananias respondeu de pronto. E nem diz a passagem que Ananias estava orando. Ele ouviu a voz do Senhor e falou: Senhor, o que o Senhor quer? Ele reconheceu imediatamente. Aliás, além de reconhecer imediatamente, ele sabia que aquela voz era a voz do pastor e que ele podia conversar com o pastor. Então, ele conversou com Jesus. Na continuação do verso, a partir do verso 11, diz assim: o Senhor disse a Ananias, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu, e até Ananias falou assim, não, mas Senhor, olha, eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Aí Jesus disse, vá, pois Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios, aos reis, e bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Atos 9, 11, a partir do versículo 11. Ananias sabia identificar a voz do Senhor e tinha intimidade com o Senhor para conversar com ele. Ananias pode ter aprendido isso com o tempo e pode ter tido o exemplo de Samuel. Agora tem um outro moço que conhecia a Bíblia, que lia a Bíblia e que não sabia identificar a voz do Senhor. E é interessante que esse mesmo moço está na mesma passagem de Ananias. Esse mesmo moço foi o motivo do Senhor Jesus falar com Ananias. Quem era? Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, estou lendo Atos 9, a partir do verso 1. Ele procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali se encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Saulo, ele era um leitor da Bíblia voraz, ele era instruído, ele mesmo diz isso em passagens, fariseu dos fariseus, ele era bom, sabia tudo, e naquela época eles sabiam de cor milhares de versículos, porque você não tinha livros pessoais, você tinha o livro na sinagoga, então você tinha que ouvir e decorar, estudar e decorar. Mas Paulo, mesmo sabendo a Bíblia inteira, ele não sabia distinguir a voz do Senhor.
Ele conhecia o texto, mas só o texto, ele conhecia a letra. 2 Coríntios, depois de muito tempo, né, Paulo mesmo escreve na segunda carta, no capítulo 3, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo, no passado, conheceu a letra. Depois, ele passou em Cristo a conhecer o Espírito. E ainda, né, Jesus diz em Mateus 22, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, ele está falando para os fariseus, né, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós temos que conhecer tanto as Escrituras como o poder de Deus. Tem gente que conhece as Escrituras, a letra. Alguns conhecem somente o Espírito, conhecem o poder de Deus, mas temos que conhecer as duas coisas, porque é por meio das Escrituras e do poder de Deus que o Senhor vai poder falar conosco. Nós temos também, já que falamos de dois moços, né? Ananias e Paulo, julgo eu que eram moços nessa época, nós temos também outros dois moços, né? E esses dois moços, na história deles, relata uma questão interessante, porque assim como Paulo, que conhecia a Bíblia de cor, mas não sabia ouvir a voz do Senhor, outros que andaram com Jesus muito tempo em vida também não souberam distinguir e não souberam reconhecer Jesus, não souberam distinguir a sua voz. Sabe quem é? Eles foram discípulos do Senhor. Aliás, né, eu gosto muito de falar das coisas do Senhor e utilizar a própria palavra em profusão, em grande quantidade. É interessante e não é uma crítica, só estou fazendo uma observação. Existem muitos preletores, pregadores que vão fazer uma apresentação, uma reflexão, abrem com um versículo e depois ficam tempos e tempos tecendo raciocínios da sua própria inteligência. Eu não sou assim. Aliás, eu não tenho nem essa inteligência para ficar de mim mesmo tirando coisas. Eu tenho que realmente saber o que está na Bíblia e refletir em cima do que está a Bíblia, o que o texto diz. Então, toda a pregação tem que ser, ou melhor, toda a reflexão, né, tem que ser recheada dos exemplos da Bíblia, daquilo que ela está nos falando. Porque se eu disser alguma coisa da minha própria inteligência, isso é vão, isso não serve para nada. Eu tenho que buscar a inteligência do Senhor e aquilo que está na própria palavra dele. Pois bem, eu vou falar desses dois moços, é uma palavra meio longa, é um texto meio longo, mas acho que convém, mesmo que fique meio longo aqui para a gente ouvir, vamos ouvindo, né? Se cansar, dá uma paradinha, depois volta a ouvir, né, irmã? Vou falar de dois mocinhos. Naquele mesmo dia, estou falando daqueles dois discípulos que estavam indo para Emaús, em Lucas 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Jesus disse: que coisas? As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré.
responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo, mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Tudo isso aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver os fatos, para ver de fato, né, tudo isso e como as mulheres haviam dito, mas eles não viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos!